Três dicas para você ganhar mais dinheiro. Neste vídeo, eu quero te contar o que eu fiz para receber vários aumentos de salário e também conquistar novas fontes de renda empreendendo, que você também pode fazer caso você tenha um emprego ou seja um empreendedor ou um profissional liberal. Eu sou Fabrício Basso, educador financeiro, criador do método de finanças Gaste Melhor, e neste vídeo eu vou te dar estas três dicas que com certeza vão te ajudar a melhorar os seus ganhos, independente de você ser empregado ou de você ser dono do seu próprio negócio. Essas dicas elas podem parecer um pouco contraintuitivas. Então, o que eu peço de você que vai tentar colocar em prática é que você faça a experiência primeiro e depois veja qual é o resultado. Pode ser que pareça estranho o que eu vou falar aqui, mas eu tive esse resultado, várias pessoas tiveram. Tenta primeiro, coloca em prática e depois você me conta aqui nos comentários se você teve alguma mudança, se você percebeu que os seus ganhos aumentaram ou não. Primeira dica que eu quero trazer neste vídeo: faça mais do que aquilo que você é pago para fazer. Essa é uma dica que muita gente vai achar estranha, porque qual é o modo normal das pessoas pensarem? Eu vou fazer apenas aquilo que eu sou pago para fazer. É o que a maioria faz, certo? Se a gente conversar com a maioria das pessoas que têm um emprego, né, principalmente quem é empregado, quem tem um trabalho, quem é contratado de alguma empresa. Por que que eu vou fazer mais do que me pagam para fazer? Não é justo. Tem gente que até se sente ofendida, às vezes, quando o chefe, por exemplo, pede para a pessoa fazer uma coisa a mais, além daquilo que é o esperado que a pessoa realize. Pois muito bem, essa é uma dica que eu não inventei, não tirei da minha cabeça, foi algo que eu li em livros de desenvolvimento pessoal, várias leituras que me repetiam essa ideia e eu comecei a ficar com a pulga atrás da orelha. Mas será mesmo que quando a gente entrega mais do que aquilo que a gente está sendo pago para fazer, isso traz benefício? A dúvida que eu fiquei era se eu não ia acabar trabalhando de graça, que é o que muita gente tem medo. Ah, eu vou trabalhar de graça e daí meu chefe que vai ganhar, eu não vou ganhar nada. O que que acontece? A gente tem que fazer a experiência por um tempo. É isso que eu sugiro para você. E não é por um dia, não é por uma semana, pelo menos eu diria uns 6 meses. Você fazer essa experiência, eu tenho certeza que você vai perceber um resultado positivo na sua renda. Eu vou explicar por quê. Eu quero agora, então, compartilhar com vocês o meu contra-cheque para provar que eu tive esse aumento de renda fazendo o que eu estou falando aqui no vídeo. Essa é outra dica que eu dou também. Se você segue pessoas que falam para você fazer alguma coisa, mas não mostram o resultado que elas tiveram, desconfie dessas pessoas. Eu faço questão de mostrar quando eu consegui dobrar o meu salário. Está aqui o meu contra-cheque, fazendo isso, que eu vou explicar daqui a pouquinho essa dica, o que que eu fiz, de que maneira eu entreguei mais do que aquilo que eu estava sendo pago para fazer e como que isso me trouxe benefício. Então está aqui o meu salário. Setembro de 2011, eu tinha sido contratado há alguns meses para ser educador musical, professor de música, e o meu salário inicial era R$ 1.629. Passou um ano e meio, mais ou menos, eu estava lendo, fazendo essas leituras a respeito, né, desenvolvimento pessoal, como ganhar mais, desenvolvimento de carreira, que é outro assunto bem interessante, bem importante. E a partir de 2013, então, eu comecei a colocar em prática esta dica específica, que era entregar mais do que aquilo que a gente é pago para fazer. Eu comecei a, no meu trabalho, fazer coisas além daquelas que estavam previstas ou que eram esperadas de mim. E eu fiz isso por algum tempo, eu fiz isso por um ano até que eu tivesse um resultado, mas o grosso do resultado, o melhor do resultado, veio 3 anos depois, 2016. Então vejam, setembro de 2016, aqui o meu contra-cheque, eu já estava ganhando mais do que o dobro do que o meu salário inicial, que era 1.629. Então aqui já estava recebendo 3.482 reais. Como foi que eu fiz essa mudança? O que que é, na verdade, colocar em prática esta dica? Entregar mais do que aquilo que a gente é pago para fazer é basicamente a gente se tornar um solucionista. Então, isso aqui vocês não vão encontrar em lugar nenhum, porque foi eu que inventei. Eu fiquei pensando de que maneira eu poderia explicar para as pessoas, de que forma eu poderia transmitir para os meus alunos, nas minhas oficinas de finanças, como a gente faz para ganhar mais quando a gente entrega mais do que a gente é pago para fazer. E eu me dei conta, então, que existem dois perfis, duas maneiras da gente encarar o trabalho, mesmo que seja um empreendimento. Isso aqui vale para empreendimentos também, tá? Mas no meu emprego, especificamente, eu me dei conta de que eu era um problemista. O que que é uma pessoa problemista? É o que a maioria faz. A maioria das pessoas faz isso que eu vou falar agora.
A maioria das pessoas nos seus trabalhos, elas são capazes de perceber e apontar os problemas que elas encontram. Então, eu vou dar um exemplo. No meu emprego como educador musical, eu tinha me dado conta que nós tínhamos, todos nós, educadores lá desse projeto social, uma dificuldade que era materiais didáticos adequados para os alunos. É muito difícil conseguir materiais que estivessem preparados, que fossem bem específicos para o público que a gente estava atendendo, naquele formato que a gente estava atendendo. Quando a gente dá aula de música num projeto, tem projetos que tem aula uma vez por semana, tem projetos que tem aulas todos os dias. O nosso projeto, a gente tinha 2 aulas por semana, e os alunos ainda tinham mais um dia por semana em que eles participavam de orquestras, que eles participavam de grupos, tocavam nos grupos. E eu me dei conta que nós estávamos com essa dificuldade de material. E eu apontava isso, todos nós, quando a gente conversava com os colegas, todo mundo se dava conta disso. É difícil, né? Eu não sei que material que eu uso. Ah, estou trabalhando tal coisa, mas não funciona muito bem. Apontar os problemas é uma coisa importante, é uma parte do processo de melhorar o nosso trabalho. Só que esse é só um pedaço do processo. É isso que é importante as pessoas se darem conta. O solucionista, que é aquela pessoa que vai ganhar mais, porque ela vai entregar mais, ela é a pessoa que aponta sim os problemas, ela percebe os problemas, mas ela imediatamente começa a buscar soluções. Mesmo que ela não encontre de cara as soluções, é um processo, esse processo de estar tão interessado naquilo que você está fazendo que você começa a querer resolver os problemas, mesmo que eles não sejam especificamente os seus. No meu caso eram, eu também tinha essa dificuldade de materiais e com os alunos. Mas quando eu passei a me preocupar com isso, tentar resolver esse problema, buscar as soluções, eu me dei conta que isso acabou beneficiando todo mundo. Acabou, todos os professores do projeto conseguiram aproveitar melhor as aulas quando eles se deram conta de que aqueles materiais adaptados funcionavam melhor. Tá? Então, é só um exemplo que você vai ter, claro, que adaptar para a sua realidade, mas é a forma de pensar. Essa que é a grande questão, esse que vai ser o ponto de partida para você começar a entregar mais do que você é pago para fazer, e aí o que vai aumentar é o seu valor percebido. A pessoa que te contrata pode ser um chefe, se você é empregado, ou pode ser a pessoa que compra o seu produto ou o seu serviço, ela é o seu chefe também, certo? Essa pessoa vai perceber se você começar a entregar mais valor do que aquilo que ela está te pagando, porque o valor é uma coisa meio subjetiva. Quanto vale uma determinada coisa? Os preços, eles dependem muito da nossa percepção do valor. Se você entregar mais valor, se você fizer coisas que as pessoas percebem que são úteis e boas, elas vão naturalmente aceitar pagar mais por isso. Ou até mesmo, se você for empregado, o seu chefe ele vai querer te pagar mais para que você não encontre um trabalho melhor, que te pague mais. Essa é a primeira parte aqui de a gente entregar mais do que a gente é pago para fazer. Segunda coisa, o problemista, aquela pessoa que só aponta o problema, ela identifica o problema, aponta, né, fala para todo mundo, mas ela não procura solução. Este perfil de pessoa, ele é o perfil mais comum. Então, eu diria assim que 95% das pessoas que têm um emprego ou que têm um empreendimento, elas percebem os problemas, né? Eu acho que no caso dos empreendedores não é tão comum, porque o empreendedor, se ele tiver um problema que ele não resolve, ninguém vai resolver por ele, né? Especialmente alguém que tem um pequeno negócio, ou que seja um profissional liberal. Se ele se der conta, sei lá, um dentista que tem um consultório, se ele não se der conta rápido de por que os concorrentes estão tendo mais clientes do que ele vai acabar tendo que fechar o consultório, ou ele vai ter uma perda da renda dele. Então, descobrir formas de fazer com que os seus clientes fiquem fiéis a você, por exemplo. Mas no caso de uma pessoa que é empregada, que ela é contratada, talvez isso não seja uma necessidade, né? Ela tem aquele emprego e tem alguém que está pagando por ela, tudo certo. Esse é o perfil mais comum, a pessoa que não está querendo aumentar a sua renda, ela está satisfeita com o que ela está ganhando naquele momento. Quando você é comum, quando você é percebido como mais um na multidão, você tem um valor que é o valor médio. Você recebe provavelmente um salário médio. É um salário que está parecido com as pessoas com quem você convive. A pessoa que busca soluções, a pessoa que está sempre interessada em trazer melhorias, em agregar mais valor para o seu trabalho, para aquilo que ela produz, ela é mais rara. Aquilo que é mais raro vale mais. Se a gente pensar por que o diamante, por que o ouro, as pedras preciosas, elas são tão valiosas, porque elas são raras. Tem pouco daquilo.
Se você se torna uma dessas pessoas que é mais rara, imediatamente o seu valor sobe, você vai começar a ganhar mais. A terceira coisa que esse perfil problemista tem, tudo isso, gente, que eu estou falando aqui, eram coisas que eu fazia. Eu tenho até um pouco de vergonha, mas eu faço questão de contar aqui. Essas coisas eram coisas que eu fazia. Ninguém nos ensina a ter essa mentalidade empreendedora, ninguém nos diz que isso aqui é um problema, né? Se você é um problemista, isso é um problema. Você vai ganhar menos, você vai ganhar abaixo do que você poderia. Tem muita gente que diz: ah, o meu potencial poderia ganhar mais, mas eu não sei o que eu faço de errado. Talvez esteja aqui a questão. A pessoa problemista, ela reclama. Qual é o problema de reclamar? Primeira coisa, você está gastando energia que você poderia estar usando para procurar as soluções. Então, está aqui, ó, no perfil solucionista, a pessoa tem uma fala construtiva, ela economiza energia. O que que é uma fala construtiva? A gente até tem um ditado: a pessoa que não tem nada de útil para falar, é melhor ela não falar nada. Reclamar é uma coisa inútil, do ponto de vista do melhorar o trabalho, de entregar mais, de fazer um trabalho mais bem feito. Por que que a gente reclama? Porque faz parte do perfil do problemista sentir que o problema não é dele. Ele sempre vai reclamar, ou seja, ele vai projetar o problema para longe dele, porque aí ele não tem que solucionar aquele problema. Isso aqui está errado. Esse material que nos oferecem aqui na empresa é muito ruim. Então, o problema é da empresa. Não sou eu que tenho que buscar um material melhor ou sugerir que se busque um material melhor. O problema não está nas minhas mãos, eu não tenho como resolver. Reclamar é uma forma da gente justificar a nossa falta de ação, a nossa falta de ter essa proatividade. Essa palavra também é importante. Proativo é aquele que busca soluções e não espera o problema chegar até ele. Ele já identifica antes e ou seja, antes, pré, na verdade seria, né, pré-ativo, seria a pessoa que já vai atrás da solução, já começa a pensar antes na solução. Então, esse é o problema de reclamar. Se você faz essas três coisas ou alguma delas, preste atenção, porque talvez você esteja ganhando menos do que você poderia, ou do que você merece, ou do que você tem potencial para ganhar. Essa dica é realmente a coisa mais importante que eu coloquei em prática, fazer mais do que aquilo que eu estava recebendo para fazer. A segunda dica que eu quero trazer é uma dica que tem muito a ver com crenças limitantes. O que que é uma crença limitante? É uma coisa na qual a gente acredita e que nos impede de melhorar, que nos impede de fazer alguma coisa mais bem feita, ou, no caso do nosso emprego ou do nosso trabalho, que nos impede de ganhar mais. E a gente tem muitas dessas crenças que a gente traz das nossas casas, às vezes, coisas que a gente ouviu quando era criança, a gente não se dá conta, e é muito importante a gente se dar conta, porque estas crenças limitantes podem estar nos impedindo de ganhar mais. O que eu vou falar agora, essa segunda dica, é uma coisa que eu vejo muita gente fazendo, e eu fazia, que é evitar aceitar um desafio porque a gente não se sente preparado para ele. Ou, vou dizer de outra forma, aceite os desafios que surgirem, mesmo que você não se sinta 100% preparado para aquele desafio. E vou dar um exemplo também de uma coisa que eu fiz, um desafio que foi bem difícil para mim, foi bem desconfortável. Não vai ser fácil colocar em prática essas coisas que eu estou falando aqui, mas o resultado vai te convencer de que vale muito a pena. Qual que é o problema? O resultado vai vir sempre depois. Por isso que você tem que se propor. Durante 6 meses eu vou colocar em prática isso que o Fabrício falou no vídeo. Depois eu vou ver se realmente teve ou não teve resultado. E é difícil que isso que eu estou falando não tenha resultado, porque a maioria das pessoas não faz isso. Qual foi o desafio que eu aceitei que me ajudou na época mais do que dobrar um outro salário que eu tinha de um outro emprego? Eu sempre tive vários empregos. Eu trabalhava nesse projeto social, que eu contei agora há pouco, que a gente tinha esse problema dos materiais. Agora eu vou falar um pouquinho de um outro projeto social que eu comecei a trabalhar em 2013. Portanto, eu já estava nesse processo de fazer essas mudanças para buscar uma melhoria na minha renda. Depois eu vou mostrar também o meu contra-cheque e qual foi a diferença que eu tive aí, que eu mais do que dobrei o meu salário. Qual foi o desafio que eu aceitei? Em 2014, eu estava buscando novas fontes de renda, comecei a procurar por outros empregos, e em 2015 eu consegui um outro emprego, um novo trabalho. Só que esse trabalho tinha um problema para mim na época. Eu ia ter que dar aula de música para crianças pequenas de 6, 7, 8 anos. Eu nunca tinha trabalhado com esse público, eu nunca tinha dado aula de música para crianças tão pequenas, aula de violino, que é uma coisa bem complicada, e eu fiquei
bem preocupado, fiquei apavorado. Então eu fiquei na dúvida, né, se eu aceitava ou não aquele trabalho, mas eu precisava daquele trabalho. Eu aceitei, decidi que eu ia, sim, tentar dar aulas para crianças, uma coisa que eu nunca tinha feito. Comecei a trabalhar em 2015, nesse novo projeto, nessa escola de música, de uma escola particular aqui de Porto Alegre, e o começo foi muito difícil, foi terrível. Eu não sabia o que fazer para as crianças assistirem a aula, para elas quererem estar ali tocando violino. Foi realmente complicado. Então, isso é outro comentário que eu quero fazer. Se você está disposta ou disposto a aumentar a sua renda, vai ter muito desconforto. Vai ter coisas que você vai fazer que vão ser difíceis, que você talvez preferia não ter que fazer, mas o resultado, depois de um tempo, vai aparecer. Se você insistir, se você realmente procurar as soluções para os problemas que forem surgindo. Volta sempre para aquela primeira dica. Vai aceitar um desafio novo? Vai ter desafios, vai ter problemas que você não tinha antes. Você vai ter que buscar soluções para esses problemas também. O que aconteceu? Então, eu me dei conta que eu não tinha como dar aula para as crianças do jeito que eu já sabia dar aula, que era o jeito que eu dava aula para adolescentes e para adultos. Eu tive que pesquisar, estudar, conversar com colegas que davam aula para crianças pequenas e desenvolver materiais, desenvolver um método próprio para crianças daquela idade. Comecei a fazer isso, à medida que eu fiz, eu percebi que o resultado começou a aparecer, as crianças começaram a aprender, começaram a gostar da aula, que antes elas não gostavam, porque aquela aula não era adequada para elas, eu não sabia o que fazer para elas gostarem da aula. Quando eu pesquisei isso, coloquei em prática, o resultado foi excelente, superou as minhas expectativas, e no final daquele ano, teve uma apresentação na escola que foi ótima, os pais gostaram muito, e aí começou a aparecer o resultado de eu aceitar o desafio para o qual eu não me sentia preparado. Um colega que trabalhava naquele mesmo projeto social que eu comentei antes, ele assistiu a apresentação. Esse segundo, não o do primeiro exemplo, tá? Ficou confuso isso, né? Aquele primeiro projeto social, comecei que eu mostrei meu contra-cheque, é uma coisa. Agora estou falando desse segundo projeto social, que é a Orquestra Vila Lobos. Um colega da Orquestra Vila Lobos assistiu a apresentação que eu fiz no final do ano, comentou comigo, que legal, tu está dando aula para crianças pequenas. Eu disse sim, era uma coisa que eu não fazia, agora eu aprendi a fazer. E ele comentou com a nossa chefe. E a nossa chefe estava buscando alguém para dar aula para crianças pequenas e ela me ligou no início de 2016, me ofereceu se eu não queria assumir também as crianças pequenas do projeto. Até então eu trabalhava só com os adolescentes, com os mais velhos. Eu disse que sim, porque agora que eu já tinha aceito aquele desafio, eu sabia que eu ia ser capaz de entregar um bom resultado. E o resultado disso eu quero mostrar aqui na prática, no meu contra-cheque. O que aconteceu? Essa aqui é a tela que tem o meu contra-cheque. Dá para ver, então, março de 2014, aqui fazia uns 5, 6 meses que eu estava trabalhando aqui na Orquestra Vila Lobos. O meu salário era R$ 919,35. Está aqui embaixo. Ó. Esse foi o meu salário inicial, durou por algum tempo. Aí eu aceitei aquele novo desafio e em 2016, 2 anos depois, 2 anos e um mês depois, vejam que o meu salário já estava em R$ 2.323, porque eu aceitei uma nova oportunidade de trabalho, para a qual eu não me sentia preparado. Isso é bem importante deixar registrado, porque aquilo que a gente se sente preparado para fazer, a gente vai provavelmente ganhar de acordo com aquilo. Certo? Você vai ganhar porque você vai estar fazendo aquilo que você estava preparado para fazer. Quando você dá esse passo além, você tenta dar um passo um pouco maior que a sua perna, às vezes é importante fazer isso. Muito provavelmente você vai aprender uma nova habilidade, vai desenvolver uma nova forma de trabalho que vai te trazer melhores resultados. Como que a gente faz essa mudança? O que eu faço para aceitar um desafio se eu não me sinto preparado para ele, se eu tenho medo de encarar esse desafio? Uma dica que eu ouvi relacionada a isso foi de uma professora de inglês minha. Isso é especial para quem fala inglês, por exemplo. Se você tem esse conhecimento, essa é uma habilidade que você pode começar a ganhar dinheiro desde agora. O que acontece com grande parte das pessoas que sabem inglês? As pessoas têm medo de ensinar porque elas acham que, né, eu não tenho uma formação específica, eu não fiz faculdade para dar aula de inglês, eu não fiz cursos, né, não tenho certificações. A grande questão que essa professora de inglês, na época eu procurei, né, a Lunara, até quero agradecer a Lunara por essa dica excelente que ela me deu. Eu fui procurá-la e perguntei, tu acha que eu posso dar aula de inglês? Porque
eu sou fluente em inglês. Eu já era, na época, fluente em inglês. Morei em outro país, morei nos Estados Unidos por 2 anos. Fiz meu mestrado lá. Eu tinha o conhecimento de inglês, mas eu não tinha o preparo, né? Aquela, digamos assim, a parte pedagógica específica para dar aula de inglês. E o que ela me disse foi uma dica que eu apliquei para muitas outras coisas depois daquela conversa com ela, que foi: você pode ensinar qualquer pessoa que saiba menos do que você sobre aquele determinado assunto. E isso inclui todas as pessoas que querem começar do zero. É muita gente que não sabe nada de inglês. Se você sabe um pouco, você já pode ajudar essa pessoa, você já pode dar aulas para essa pessoa desse assunto em inglês. E isso vai para qualquer outra coisa. Culinária. Bom, são tantos assuntos, né? Me vem à cabeça agora a questão da culinária, a questão do inglês e instrumentos musicais. Tá? Essas três coisas, o pouco que você acha que sabe hoje, já é muito para alguém que não sabe nada desse assunto. Como que a gente faz, então, para ensinar uma coisa que a gente sabe, mas talvez a gente não saiba ensinar? Tem gente que tem essa dificuldade também. Como que eu fiz? Eu vou explicar o que eu fiz. No meu caso, para ensinar educação financeira. Depois quero falar sobre isso também, a questão de como que eu me tornei um educador financeiro. Desse lado esquerdo, eu coloquei aqui crenças, opiniões, informações e conhecimento. Eu coloquei isso aqui, ó, junto com pensamento. Percebam então que a gente tem três palavras principais: pensamento, palavra e ação. É assim que a gente muda as coisas. E a gente pode começar pelo pensamento. Eu coloquei flechinha para cima e para baixo, porque dá para começar pela ação também. É meio interligado isso aqui. Mas aqui no pensamento a gente tem as nossas crenças e opiniões, aquelas coisas que a gente acredita e que a gente manifesta, que a gente fala, e às vezes não está nem consciente disso. Talvez assistindo esse vídeo você se dê conta: bah, eu acredito nisso. Eu acredito que eu só vou dar aula, só vou fazer uma coisa se eu tiver muito preparado para aquilo, né? Se eu souber um pouco, eu não vou me atrever a ensinar. E o que eu estou dizendo para você é isso: você deve tentar sim fazer isso. Eu hoje dou aulas de inglês para crianças, aula de inglês junto com aula de música. E eu só consegui aceitar esse desafio, chegar nesse ponto de ser pago por isso, porque lá atrás eu encarei aquele desafio, que foi dar aula de violino para crianças, uma coisa que eu não sabia fazer. Então, a gente tem que tentar perceber, em primeiro lugar, quais são as nossas crenças, as nossas opiniões e quais informações e conhecimento a gente já tem. E aí fazer um upgrade, né? E a gente aumentar as nossas informações, buscar novas informações, buscar um conhecimento mais amplo. O que é conhecimento? Por que é diferente de informação? Informações são pedacinhos de conhecimento soltos. O conhecimento é quando a gente organiza isso num todo que faz sentido. Quando a gente tem, por exemplo, um método para ensinar alguma coisa. E é aqui que eu queria chegar depois. Eu vou chegar aqui já já. Novas crenças e novas opiniões também são importantes. Isso tem muito a ver com essa questão de a gente se limitar, da gente acreditar que a gente não é capaz. Primeiro, a gente tem que começar fazendo, para depois acreditar. Então, mesmo que você não acredite que você é capaz de dar aula, tente. Dê uma aula de graça para alguém, por exemplo. É uma ótima forma de você começar. Você vai se dar conta das dificuldades que tem no processo e talvez você já tenha até ideias sobre um método próprio, um método seu para ensinar pessoas que estão começando a aprender alguma coisa. Conhecimento mais amplo significa que eu tenho um monte de informações, eu sistematizo essas informações, eu organizo elas. Primeiro eu vou começar ensinando isso e não isso aqui. Já estou organizando a informação, né? Em termos de educação financeira, por exemplo, a primeira coisa que eu ensino as pessoas a fazerem é fazer um levantamento da situação delas, um diagnóstico financeiro. Antes de qualquer outra coisa, faz um diagnóstico financeiro. Por quê? Porque aí você vai tomar decisões, você vai fazer escolhas que são adequadas para você neste momento, né? Investir é uma coisa boa? Investir é ótimo, mas se você estiver endividado, pode ser a pior decisão da sua vida começar a investir. Então, depende muito do seu diagnóstico financeiro. Estou dando aqui um exemplo do meu método, o método Gaste Melhor, que é o que eu uso com os meus alunos, que eu trabalho com eles nas oficinas de finanças, de organização financeira e de investimentos. Depois que eu ampliei o meu pensamento, depois que eu li, estudei, conversei com pessoas, com outras pessoas que têm mais conhecimento do que eu, ou mesmo dentro da minha área, elas têm um jeito de trabalhar diferente do meu. Depois que eu comecei essa mudança no meu pensamento, eu vou começar a falar sobre isso, eu vou começar a escrever sobre isso. Posso escrever um novo método, começar a criar formas de ensinar os outros
a fazer aquilo que eu sei fazer hoje, né? Isso é basicamente criar um método. Então, a palavra é uma forma da gente organizar o nosso pensamento. Aqui as coisas ficam meio caóticas, né? A gente pensa em muitas coisas e muitas vezes o nosso pensamento não tem uma sequência lógica. Então, escrever é uma forma de organizar o pensamento. Escreva as suas ideias, escreva os seus planos, os seus objetivos e as suas metas, porque na hora que você colocar no papel, você vai ver aonde que está faltando ali pensar, onde que está faltando organizar, e aí tudo vai ficar mais claro e você vai, inclusive, ser capaz de criar um método para ajudar os outros a aprender uma coisa que você sabe hoje e que você não sabe transmitir, talvez. Então, a palavra ela vai ajudar a transformar os pensamentos em ações. A gente vai sair daquela coisa que a gente está só imaginando e a gente vai começar a transformar isso num curso e vender para as pessoas. Isso é a ação. Eu tenho que agir para fazer isso, né? Tem uma frase que eu gosto muito do Paulo Vieira. Ele é um coach bastante famoso até. Tem vários livros. Ele escreve livros excelentes e ele tem essa frase: tem poder quem age. Quando você fica só no pensamento, só no estudo, você está limitado, você não tem a força que você teria se talvez tivesse estudado um pouquinho menos e já tivesse começado a ensinar, porque aí você já ia gerar renda, já ia gerar impacto nas outras pessoas. E isso talvez até te estimulasse a fazer isso cada vez mais. Muita gente que eu conheço está nessa situação de ficar só estudando, de ficar só no pensamento, não coloca no papel os seus planos para ajudar os outros, para espalhar o seu conhecimento e poderia estar ganhando dinheiro com isso. Então a gente tem que concretizar aquilo que a gente estava pensando através da palavra, mas a gente também pode começar direto pela ação. Veja que a ação aqui tem uma flechinha subindo que vai para a palavra e depois para o pensamento. A partir da ação, a partir de, mesmo sem pensar muito, eu começar a ensinar alguém, pode me fazer depois, com o tempo, buscar mais conhecimentos sobre formas melhores de ensinar, e aí eu chego no meu método, eu crio um método que pode ajudar as pessoas a resolver aquele problema que eu já resolvi. Tudo isso, então, vai nos ajudar a aceitar novos desafios. Você pode partir primeiro do estudo, para depois chegar no ajudar os outros, ou você pode já começar a ajudar alguém, ensinar uma coisa que você sabe para uma pessoa que depois vai te pagar por isso. E a terceira e última dica que eu quero compartilhar aqui, que é, graças a essa dica que eu vou dar agora, que eu criei o meu método, e é por isso que eu estou gravando esse vídeo, inclusive, a minha dica é a seguinte, a minha terceira dica muito valiosa, que você deve colocar em prática para ver se funciona, se faz realmente sentido para você e se traz resultado, é a seguinte: transforme os seus problemas em fontes de soluções e de renda. Como assim? Então, eu vou dar um exemplo rápido, meu último exemplo aqui desse vídeo. Eu, Fabrício, eu era uma pessoa endividada, tenho vários vídeos aqui no canal contando a respeito disso. Comprei o meu imóvel, esse apartamento onde eu estou morando aqui, em 2014, sem nenhum planejamento, sem conhecimento de educação financeira. O resultado disso é que eu fiquei endividado, comecei a ficar sempre no cheque especial, estava sempre pagando juros para os bancos. E eu só saí dessa situação quando, em primeiro lugar, eu assumi que eu tinha esse problema, que eu tinha que resolver, eu tinha que adquirir um conhecimento que eu não tinha, que era educação financeira, e eu fiz isso. Eu estudei, coloquei em prática o que eu aprendi, e, em segundo lugar, quando eu me dei conta de que eu era capaz de resolver esse problema, eu transformei esse problema numa solução. Eu transformei esse problema num método para ajudar outras pessoas a encontrarem a solução que eu tinha encontrado. Foi isso que eu fiz para transformar problemas em fontes de renda. Como assim? Eu primeiro resolvi meu problema, depois eu criei um método que se chama Gaste Melhor. Por último, eu comecei a vender esse método através de um e-book, através de oficinas de finanças que eu faço até hoje e através de um curso que eu tenho, que eu vendo também no Hotmart, que é um curso gravado de organização financeira. E dessa forma eu encontrei uma maneira de ganhar dinheiro a partir da minha vivência, daquele problema que eu resolvi. Você talvez resolva um problema na sua vida hoje que pode ser a solução que um monte de pessoas está procurando e não sabe por onde começar. Muita gente não se dá conta disso. Pode ser o problema mais bobo, né? Não tem problema que seja bobo, porque para a pessoa que está passando por aquele problema é importante, né? Então, sei lá, você tem uma horta em casa e você teve problemas com como cultivar essa horta na sua casa. Hoje, cada vez mais pessoas estão procurando esse tipo de como cultivar comida em casa. Se você encontrou formas, se você criou um método para ter uma pequena horta no seu jardim ou na sua casa, você pode
escrever esse método, criar ele, organizá-lo e vender para outras pessoas e as pessoas vão comprar felizes o seu método. Eu posso dizer isso por quê? Por experiência própria. Até vou compartilhar aqui. Esse aqui é o Gaste Melhor. Esse aqui foi, esse é o símbolo do meu canal, né? Que eu paguei para um designer fazer na época, depois que eu criei o meu método. E por que que eu fiz isso? Porque eu tinha tanta confiança que ele ia funcionar, porque já tinha funcionado para mim, que eu investi. Eu pedi para a pessoa criar e inspirar outras pessoas através desse método. Eu consegui. Muita gente me conta até hoje que solucionou seus problemas financeiros depois de fazer a oficina de finanças Gaste Melhor. Então, hoje, eu tenho certeza de que isso que eu estou ensinando aqui funciona. Eu peço que você que está assistindo esse vídeo tente colocar isso em prática de alguma forma. Ou, se você não souber como, você pode me perguntar nos comentários. Não sei onde você está vendo esse vídeo. Se for no YouTube, nos comentários, né? No Instagram, no Facebook também. Essas eram as 3 dicas que eu tinha para dar. Eu espero que você consiga colocar em prática e tenha resultados ainda melhores do que os meus. E depois que você venha me contar como os meus alunos fazem, que realmente funcionou. Muito obrigado pela sua atenção. Curta, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais. Espero que você tenha gostado, agradeço pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.